E o próximo Oscar vai ser no Carnaval. Olha só, gente, eu vou falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, mas antes já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e, se puder, também se tornar um membro desse canal, o canal Meu Tio Cinéfilo, que tem a maior e mais completa cobertura da temporada de prêmios. É o único canal voltado exclusivamente para análise da temporada de prêmios e, mais especificamente, as cerimônias do Oscar. Gente, o que aconteceu? Agora, faz pouco tempo, aí, algumas semanas atrás, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou o seu calendário para a próxima temporada de prêmios. Então, a gente acabou de terminar uma temporada, que foi a temporada 2023, e aí essa é uma confusão que normalmente as pessoas fazem, né? Aqui no canal eu me refiro sempre ao ano da temporada de prêmios e não de realização da cerimônia. Por quê? Porque é o ano onde os filmes ficam disponíveis e assim se tornam elegíveis. É dessa forma que a academia submete os filmes e analisa os filmes, a lista de filmes todos os anos. Então, a próxima temporada é a temporada 2024, ainda que a cerimônia do Oscar vá acontecer em 2025. Mas, enfim, eu tô falando tudo isso porque a academia acabou liberando o seu calendário próprio, com várias datas, inclusive algumas mudanças de regras que eu vou abordar em um outro vídeo, e tem algumas coisas bem interessantes. Mas em relação à data, né, eu vou destacar aqui alguns momentos-chave aí dessa temporada, né, que vai ser um pouco mais apertada do que já foi esse ano. Vamos lá. Bom, primeiro o Governors Awards, que esse ano aconteceu já em 2024 e que inicialmente estava programado para ser realizado no finalzinho de 2023. Ele foi alterado em função da greve dos roteiristas e atores, né? Então a gente estava ainda no meio daquela confusão e acabou a cerimônia sendo adiada. Mas essa próxima temporada, ela está programada para acontecer no dia 17 de novembro. Então, 17 de novembro, a gente vai ter o primeiro grande ato solene aí da temporada de prêmios, pelo menos em relação às atividades da academia. 17 de novembro, o Governors Awards. Já tem nomes confirmados para serem homenageados, para receberem os prêmios especiais? Não. Isso vai ser anunciado mais à frente, ali por junho, julho, agosto, eu acredito que seja uma data onde vai acontecer esse anúncio baseado nos anos anteriores. Bom, aí um mês depois, no dia 17 de dezembro de 2024, a gente tem a divulgação das shortlist. Shortlist, você sabe, né? A pré-lista de indicados, então algumas categorias têm esse costume de fazer uma pré-seleção dos títulos que passam para a rodada seguinte de avaliação. E aí você tem um número variável aí de pré-indicados. Em algumas delas são 10, são 15, são 20, enfim. Mas a gente tem essa pré-lista, inclusive na categoria Melhor Filme Internacional. A gente vai saber então se a gente vai ter um brasileiro avançando nessa disputa. Dia 17 de dezembro, hein? Já coladinho ali com o Natal. Depois, um mês exatamente em seguida, a gente vai ter no dia 17 de janeiro já de 2025, o anúncio oficial dos indicados ao Oscar dessa temporada. E assim, é tudo coincidência, tá, gente? Não eu acho que eles não escolheram essas datas de propósito, porque o dia 17 de novembro cai num domingo, depois a shortlist no dia 17 de dezembro é no meio da semana, como normalmente acontece, e o anúncio dos indicados 17 de janeiro. Então, quer dizer, a gente tem aí exatamente um mês entre um evento e outro, né? E aí a gente vai ter, então, já a lista oficial, né? Todos os nomes aí, a gente vai saber quem estará concorrendo no próximo Oscar. E aí, no dia 10 de fevereiro, né, um pouquinho menos aí de um mês em frente, a gente vai ter o almoço dos indicados, que é aquele evento bem bacana, onde os indicados todos se reúnem, conversam, tiram aquela foto oficial. Eu falei um pouquinho sobre isso, né, relativo a essa última temporada de prêmios. Mas o que tá mais tirando o sono de muita gente é a data da cerimônia, que na verdade é a data mais esperada. Inclusive, você já pode botar aí na sua agenda. O Oscar 2025, a 97ª cerimônia de entrega dos prêmios da Academia, vai acontecer no dia 2 de março de 2025. Esse ano foi no dia 10, então quer dizer, a gente tem aí pelo menos uma semana antes a cerimônia do Oscar acontecendo no ano que vem.
Eu vou lembrar para vocês aqui que esse fenômeno de você adiantar a cerimônia do Oscar, ele vinha numa toada bastante acelerada até o ano de 2020, né? No ano de 2020, a cerimônia do Oscar aconteceu no início de fevereiro, né? E aí ninguém poderia imaginar que a pandemia do Covid iria se abater aí sobre o planeta da forma como aconteceu. Por isso que no ano seguinte a cerimônia foi o contrário, foi lá em abril, né? Ela teve que ser feita aí num formato totalmente diferenciado e numa data também bastante à frente. Mas é uma tendência, gente. Por quê? Porque o Oscar é o último, é o último dos prêmios aí da temporada de premiações. Então, ele fecha todo o ciclo. E quanto mais ele demora a acontecer, menos tem suspense. Ela vai se tornando menos atrativa, essa cerimônia, né? Vamos combinar que é mais ou menos assim. Só que aqui no Brasil a gente tem essa problemática, né? Por quê? Porque a gente tem uma grande festa popular e, na verdade, é o maior feriado tipicamente brasileiro, não que ele não exista em outros países, mas é muito forte aqui no Brasil, que é o feriado de Carnaval, que é um feriado não apenas muito importante, que movimenta muitos reais aí em termos de economia, mas movimenta as pessoas também. As pessoas se envolvem, ou quem não gosta, pelo menos descansa. E são vários dias, né, gente? O Carnaval, ele não é um dia de feriado. Ele começa ali, o domingo de Carnaval, obviamente é no domingo, mas o feriado é na terça, mas tem a quarta-feira de cinzas, que nem todo mundo trabalha o dia inteiro. A segunda-feira também, às vezes, é feriado ou não numa determinada cidade, né? Porque cada cidade pode estabelecer a sua data especificamente. Algumas cidades, como Recife, Salvador, já começam os festejos bem antes. Na quinta-feira você já tem aí, né, as festas acontecendo em pleno vapor. Então, assim, é um feriado importantíssimo, é o maior feriado que a gente tem. E ele acontece exatamente aí entre os meses de fevereiro e março, né? Entre o início de fevereiro e o início de março. E é uma data variável, né? A gente não tem ela fixa porque ela depende também da Páscoa, ela antecede a Páscoa. Então, a partir da Páscoa, você retorna aí aproximadamente 40 dias e determina, então, qual que vai ser a data do Carnaval. O problema é que, uma vez que a academia está setando a sua cerimônia cada vez mais para esse período de fevereiro, março, em algum momento isso ia acontecer, né? O Carnaval e o Oscar iam acontecer na mesma data. Eu fiz um levantamento aqui, desde o ano 2000, desde o início aí do século, e principalmente desde que o Oscar acontece nessas datas mais cedo, né? A gente já teve 3 vezes em que o domingo de Carnaval coincidiu com a data de realização da cerimônia do Oscar. A primeira vez que isso aconteceu, gente. E assim, nos outros anos que estão próximos desses, ficou muito próximo uma coisa da outra, sabe? Ou o Oscar era uma semana antes do domingo de Carnaval, ou era uma semana depois. Então, assim, tava sempre com esse perigo de uma coisa coincidir com a outra. Mas teve 3 oportunidades que isso já aconteceu. A primeira delas foi na cerimônia de 2009, relativa à temporada 2008. Naquela ocasião, o apresentador, o mestre de cerimônias, foi o Hugh Jackman. E foi o ano em que Quem Quer Ser um Milionário venceu o Oscar, né? Então foi esse Oscar aí do Danny Boyle. A gente estava em pleno carnaval aqui no Brasil. Depois aconteceria de novo 5 anos mais tarde, no ano de 2014, referente à temporada 2013. No dia 2 de março de 2014 aconteceu a cerimônia do Oscar apresentada pela Ellen DeGeneres, que tirou aquela famosa foto, né, que a gente comentou, inclusive, na live desse ano do Oscar. E naquele ano, 12 anos de escravidão foi o grande vencedor. Aquela primeira cerimônia que coincidiu, só pra gente deixar registrado aqui, foi no dia 22 de fevereiro de 2009. E, finalmente, todo mundo se lembra, né, tá um pouco mais fresco na nossa memória, a terceira vez que o Oscar coincidiu com o Carnaval foi em 2017, referente à temporada 2016, no dia 26 de fevereiro de 2017, aconteceu a cerimônia que premiou Moonlight como o melhor filme, com toda aquela confusão ali no final da entrega, da abertura dos envelopes. O mestre de cerimônias era o Jimmy Kimmel. Ou seja, não é uma coisa inédita, mas isso implica bastante, na minha opinião, na repercussão que o evento tem aqui no público brasileiro. A gente sabe que o brasileiro gosta muito do carnaval, nem que seja para descansar, né? Nem que seja uma coisa que ele não pula carnaval, não vai para as festas, não se fantasia, mas quem não gosta disso, pelo menos aproveita esses dias para descansar. E aí,
ele acaba dividindo, né? É um período onde a mídia dá muita atenção para o carnaval e acaba deixando de lado, né, a cerimônia do Oscar. Inclusive, né, nessas oportunidades aqui que eu citei, a Globo deixou de fazer a transmissão da cerimônia do Oscar, enfraquecendo um pouco aí, né, a repercussão disso aqui no Brasil. Então, a gente vai ter fatalmente isso no ano que vem acontecendo, né? O interesse pelo Oscar e a procura pelo Oscar vai diminuir um pouco em termos de números absolutos. Agora, tem o outro lado, né, gente? Muita gente não fala, mas quem gosta de verdade de cinema e de verdade da cerimônia do Oscar, vai assistir, não vai deixar de pular carnaval. E eu agora vou confessar uma coisa, tá, gente? Nessa cerimônia aqui de 2014, 2 de março de 2014, eu sou uma completa ficcionado, apaixonado pelo Oscar, todo mundo aqui conhece, sabe, né, dessa característica. Mas essa cerimônia aqui, sabe de onde eu assisti, gente? Eu assisti diretamente de Salvador, é isso mesmo. Eu tava lá, era domingo de carnaval, eu saí no bloco, peguei um bloco ali no circuito do Campo Grande um pouco mais cedo, porque os blocos ali, pelo menos naquela época, saiu um pouquinho mais cedo. Peguei um bloco ali meio-dia, 1h da tarde. Fui com esse bloco até umas 6, 7 horas. E aí fui correndo pro apartamento onde eu estava hospedado para poder assistir a cerimônia. Naquela época eu ainda não tinha esse canal, eu não fazia a cobertura, não fazia os eventos. Então eu consegui conciliar as duas coisas. Tanto o carnaval em si, as festas de rua, que, enfim, não tem lugar melhor no mundo para passar o carnaval do que a cidade de Salvador, e a cerimônia do Oscar. Então, quem gosta de verdade vai acompanhar, e aí, de repente, a gente vai ter menos competitividade, menos curiosos acompanhando e repercutindo. Agora, em termos de números, talvez a gente tenha uma baixa aí em relação ao Brasil. E aí você se pergunta, mas por que a academia fez isso? Gente, temos que entender que o Brasil é apenas um dos territórios onde a gente recebe o sinal da cerimônia do Oscar. É um território importante, é mais importante do que a gente acha que ele é, principalmente em função do horário. Quer dizer, a cerimônia do Oscar aqui é num horário favorável para as pessoas assistirem, e está cada vez mais favorável, né? Então ela vai acontecer aí no início da noite aí do domingo de carnaval no ano que vem. Porém, o principal mercado continua sendo o mercado americano, norte-americano, né? E internacional como um todo. E esse período, esse nosso feriado de carnaval, ele não é partilhado pelo restante do mundo de forma, assim, generalizada, né? A gente tem um grande feriado anual no início do ano, que é a Confraternização Universal, no dia 1º de janeiro, e aí os países têm os seus próprios feriados. Mas, normalmente, os feriados fora do Brasil não são tão grandes, a não ser, claro, em alguns países, tipo a China, tem alguns feriados específicos que duram vários dias e tudo mais, mas de uma forma geral no mundo ocidental, a gente tem feriados muito localizados e que não emendam assim tanto como é o nosso caso do Brasil. Então, eles não têm nem essa percepção tão forte do que significa o carnaval para nós, né? E o feriado do carnaval para nós brasileiros, ele é realmente uma coisa especial, uma coisa muito grande, né? Não tem um paralelo tão fidedigno em outras culturas, em outros países, em outras nações. Então, não tem muito que seja feito. Cada vez que a academia marca as suas cerimônias para esse período de fevereiro ou março, a gente corre o risco mesmo de que isso acabe se chocando com o nosso carnaval. É uma pena para pessoas como eu, que gostam dos dois eventos, mas não tem muito o que a gente possa fazer, né? Eu acho que é ruim em termos de repercussão do evento, mas a gente que ama cinema e que é cinéfilo e que acompanha a temporada de prêmios e as cerimônias do Oscar, não vai deixar de assistir, né? Convenhamos. Então é isso. O que você acha sobre isso? Sobre o fato do Carnaval 2025 coincidir com a cerimônia do Oscar, a 97ª cerimônia do Oscar. O que você vai fazer? Você vai assistir o Oscar, vai sair do bloquinho, sair da pipoca, sair de trás do trio e assistir o Oscar em casa? Ou não? Você vai deixar o Oscar pra lá e vai assistir depois? O que você vai fazer? Vai ficar ali numa festa fechada, particular, vendo a nossa cobertura aqui no canal do Meu Tio Cinéfilo? Enfim, diga aí nos comentários qual vai ser a sua solução pro Oscar 2025. Também se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e, se puder, se torne um membro do canal Meu Tio Cinéfilo. Te espero aqui no próximo vídeo. Até mais!